Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Reencarnado no mundo Pokémon. Capítulo 421. Alex estava relativamente seguro de que esses dois jogos de cartas se tornariam muito populares no futuro e lhe renderiam uma boa quantia de dinheiro. Mas mesmo que ele apenas conseguisse empatar os custos, isso seria aceitável, pois ele não pretendia ganhar a maior parte do seu dinheiro dessa forma. O modelo de negócios que Alex testou com Steven vários meses atrás é, de longe, a maneira mais fácil de ganhar rios de dinheiro para Alex. Comprar um monte de Pokémon de rank prata profundo e treiná-los até que atinjam suas primeiras evoluções. Depois, usar um item relativamente barato para permitir que esses Pokémon atinjam o rank S. E então Alex tem um bando de Pokémon de rank S que pode vender por uma boa quantia com a ajuda de Steven. Infelizmente, esta atividade não pode ser feita mais do que 1 ou 2 vezes por ano, ou despertaria suspeitas desnecessárias. O fato de Alex poder fazer isso sem atrair muita atenção imediata deve-se em grande parte ao fato de Steven estar vendendo esses Pokémon de rank S, e não ele. Verdadeiramente não é inexplicável que Steven tenha influência suficiente para realizar um negócio tão lucrativo. Mas nem Steven pode vender 20 Pokémon de rank S a cada 3 meses sem atrair muita atenção e suspeita. 1 ou 2 vezes era o máximo que Alex e Steven decidiram após conversarem sobre o assunto. É por isso que Alex quer abrir outro negócio lucrativo, para não depender apenas deste método de ganhar dinheiro. Maria olhou para Alex quando ouviu que ele queria fazer 2 jogos de cartas colecionáveis, como se estivesse verificando se não era uma piada de mau gosto da parte dele. Alex viu aquele olhar e sentiu-se um pouco ofendido. Minhas piadas são realmente tão ruins. Elise interrompeu o pensamento de Alex dizendo, ok, chefe, se você acha que isso vai render dinheiro suficiente, não vejo problema. Afinal, o dinheiro é seu. Mas eu tenho uma pergunta. O que exatamente você quer dizer com serviços de treinadores? Alex respondeu com um leve sorriso. Isso é um pouco complicado de explicar, mas vou tentar simplificar ao máximo. Serviços de Treinadores é uma empresa que é, essencialmente, o centro de missões da equipe Rocket para todas as tarefas que não são da Aliança. Indivíduos privados ou empresas podem fazer pedidos conosco, os quais nós então encaminhamos para os treinadores que os cumprem. Maria, ao ouvir isso, perguntou, mas de onde você pretende conseguir esse grande número de treinadores? Nós 3 não somos nem de longe suficientes. Alex explica, simples. Não contrataremos treinadores diretamente e apenas forneceremos um site para que esses treinadores o encontrem usando seu Pokédex, celular ou PC. Os treinadores ficam com a maior parte do dinheiro das tarefas, mas é também por isso que não recebem nada se estiverem inativos. É claro que não podemos simplesmente deixar que cada treinador se registre sem restrições como membro e permitir que aceitem um pedido, por isso, haverá pré-requisitos para poder se tornar um membro primeiro. Alex começou a escrever em um pedaço de papel e após cerca de 2 minutos, mostrou o papel para os 3. Requisitos para registro ou atualização de membro. Membros de rank bronze, membro da Aliança, um Pokémon de pelo menos nível 20. Membros de rank prata, opção 1, membro da Aliança, conclusão bem-sucedida de 10 tarefas de rank bronze, um Pokémon de pelo menos nível 30. Membros de rank prata, opção 2, membro da Aliança, 3 Pokémon de pelo menos nível 35. Membros de rank ouro, opção 1, membro da Aliança, conclusão bem-sucedida de 20 tarefas de rank prata, 3 Pokémon de pelo menos nível 40. Membros de rank ouro, opção 2, membro da Aliança, 6 Pokémon de pelo menos nível 50. Membros de rank mestre, membro da Aliança, conclusão bem-sucedida de 10 tarefas de rank ouro, um Pokémon de pelo menos nível 60. Alex explicou enquanto os 3 olhavam para o papel. O plano é organizar os pedidos em 4 níveis e permitir apenas que membros do mesmo rank aceitem essas tarefas. É claro que há algumas outras pequenas vantagens que quer oferecer aos membros de ranks mais altos, para que os treinadores se sintam motivados a aceitar as tarefas do site. Os serviços de treinadores não renderá quantias ridículas de dinheiro, mas esse não era o objetivo desde o início. Ele se destina principalmente a construir uma conexão melhor com a Aliança de Oen. Se os serviços de treinadores crescer o suficiente, trará muitos benefícios para a Aliança de Oen e com isso, me ajudará a ganhar direitos e poder dentro da Aliança. Daniel, sem entender imediatamente o que Alex queria dizer, pergunta. Eu não entendo o que você quer dizer quando afirma que a Aliança de Oen pode obter muitos benefícios deste serviço, especialmente se a própria Aliança faz algo semelhante a oferecer missões aos seus membros. Alex, que sabia que Daniel não tinha um bom entendimento da Aliança, não ficou surpreso por ele ter uma compreensão equivocada do sistema de missões da organização. Ele explicou, a Aliança não ganha dinheiro com o sistema de missões, e o ponto principal é ter um exército barato que eles possam mobilizar de forma econômica. Nós não estamos tentando construir um exército e estamos até ajudando a Aliança deles a manter seu propósito com mais facilidade. Todos os requisitos para se tornar um membro dos serviços de treinadores incluem a exigência de ser um membro da Aliança, o que dá aos treinadores talentosos que não são da Aliança mais benefícios para se tornarem membros se forem fortes o suficiente. É até um pouco comparável ao Centro Pokémon, que trata membros da Aliança quase de graça. Além disso, existem outras pequenas vantagens, mas acho que este ponto é suficiente para você entender o que quero dizer. Maria olhou para Alex por um momento antes de dizer,
Mas, se você realmente conseguir se infiltrar no núcleo da aliança de Owen, isso não é muito perigoso para você? Embora Maria não demonstrasse expressão de preocupação, Alex sabia que era por isso que ela estava fazendo a pergunta. Alex exibiu um pequeno sorriso ao responder. Isso não é um grande problema, porque não realizaremos nenhuma atividade criminosa pelo menos nos próximos anos. De qualquer forma, ele então olhou para Elise e Daniel enquanto dizia, mesmo que o pior cenário aconteça e um de vocês três me traia, não é grande coisa, porque posso facilmente limpar minhas mãos. Não se preocupem, nada pode acontecer comigo. Embora Alex tenha dito essas palavras em tom calmo, Elise e Daniel sentiram inconscientemente uma leve pressão enquanto olhavam para os olhos relaxados dele. Capítulo 422. Alex sorriu levemente ao observar os olhos de Elise e Daniel, notando que eles estavam ficando um pouco nervosos. Não se preocupem, eu não acho realmente que alguém aqui vá me trair de verdade. Ele continuou após uma breve pausa. De qualquer forma, eu também queria falar hoje sobre o lado clandestino da Guilda dos Mercadores do Céu, então vamos começar por aí. O lado clandestino da Guilda dos Mercadores do Céu não aceitará novos membros no primeiro ano e continuará a focar na qualidade em vez da quantidade no futuro. Alex tinha um exemplo perfeito de como construir uma organização criminosa de sucesso na equipe Rocket de Giovanni, mas sentia que aquela forma de fazer as coisas era subotimizada e até extremamente arriscada de replicar exatamente igual aqui em Owen. Além do fato de que ele preferiria seguir a rota da elite, pelo menos no mundo Pokémon. Em seu antigo mundo, o número de subordinados era muito importante para uma organização criminosa e, geralmente, a organização mais poderosa tinha muitos membros. Mas no mundo em que Alex está agora, a quantidade não é extraordinariamente importante ou necessária para construir uma organização poderosa, especialmente se essa organização for voltada para o combate. Alex, pessoalmente, preferiria ter 10 treinadores de nível elite médio do que 50 treinadores novatos e 10 treinadores de nível elite baixo. Maria, ao ouvir as palavras de Alex, fez uma expressão intrigada enquanto perguntava, Alex, o que você quer dizer com isso? Não deveríamos recrutar agressivamente no início para ganhar força rapidamente? Elise e Daniel também demonstraram confusão ao ouvir as palavras de Alex. Nenhum dos três entendia por que ele diria algo assim. Alex respondeu em um tom calmo. Como eu disse antes, priorizaremos a qualidade sobre a quantidade. Isso significa que pretendo usar o primeiro ano para testar a lealdade e o talento dos futuros membros antes de permitir que se tornem membros reais. Quero que esta organização permaneça oculta da aliança pelo maior tempo possível, por isso valorizo a lealdade dos membros acima de tudo. A expressão confusa de Maria não mudou ao ouvir aquilo. Mas Alex, como você vai testar a lealdade e o talento dos possíveis membros? E como vai construir essa lealdade para começo de conversa? Alex respondeu a essa pergunta com outra pergunta. Maria, onde estamos agora? Maria olhou para os olhos brincalhões de Alex e suprimiu o impulso de lhe dar um tapa. Ela apenas o encarou sem dizer uma palavra e a cada segundo que Alex mantinha aquela expressão travessa, a feição dela ficava mais fria. Alex, muito acostumado com o temperamento de Maria, continuou a demonstrar diversão. Após alguns segundos, Maria disse em voz baixa, Owen, Vila do Amanhecer na mansão de uma criança pequena. Alex ignorou o insulto e exibiu um sorriso vitorioso ao responder, Vila do Amanhecer, a cidade que possui as piores condições de vida para crianças em toda Owen. Se alguém subitamente montasse um orfanato aqui e desse a muitas crianças um lar feliz, o que aconteceria? Maria, Elise e Daniel finalmente entenderam por que Alex queria estabelecer sua organização naquela cidade. Elise então perguntou, mas chefe, se for esse o caso e você realmente quer montar um orfanato, por que quer esperar um ano antes de começar a recrutar membros? Você não acabou de dizer que essas crianças se tornariam muito leais à organização? Alex respondeu, existem várias razões para isso, mas estas três principais são as mais importantes. Primeiro de tudo, a lealdade verdadeira não é algo que pode ser construído rapidamente na maioria dos casos. Um ano por criança no paraíso já é absolutamente o mínimo. Espero que a maioria das crianças fique mais tempo no orfanato antes de ser avaliada. Segundo, pretendo testar essas crianças em termos de personalidade, lealdade e inteligência para determinar as melhores entre elas. Não pretendo incluir a maioria dessas crianças na organização desde o início. Apenas a elite absoluta é boa o suficiente para servir conosco como núcleo desta organização. A terceira e última razão é relativamente simples. Como quero montar e administrar um orfanato, não posso fazer todas as crianças desaparecerem, ou a aliança notará rapidamente essa anomalia. Elise entendeu subitamente porque Alex queria esperar um ano, e teve que admitir que o plano era muito bom. Mas ela tinha mais uma pergunta. Chefe, o que você vai fazer com as outras crianças que não foram boas o suficiente? Não é um desperdício simplesmente mandá-las embora quando tiverem idade suficiente? Alex mostrou um pequeno sorriso ao ouvir essa boa pergunta. Eu já tenho um plano para essas crianças. Pretendo contratar a maioria delas como trabalhadores para a Guilda dos Mercadores do Céu. Especialmente depois que a elite de entretenimento for comprada, usaremos esses jovens para substituir lentamente os trabalhadores atuais por esses jovens leais. Estou bastante certo de que a maioria deles se tornará muito leal à Guilda dos Mercadores do Céu. Seria um desperdício não aproveitá-los. Elise inclinou a cabeça levemente, com um sorriso brincalhão surgindo em seus lábios. Oh, chefe, quão insensível! Ela entrelaçou as mãos atrás das costas. A julgar pelas suas palavras, você não vê essas crianças como nada mais do que ferramentas. Alex não reagiu imediatamente. Sua expressão permaneceu calma, quase entediada. Quando ele finalmente falou, seu tom estava carregado de ironia. Sim,
Você está absolutamente certa. Ele deu a ela um olhar inexpressivo. Ao contrário de você, que certamente não tinha intenção alguma de fazer exatamente a mesma coisa. Ele cruzou os braços. Se eu não tivesse utilidade para essas crianças, se eu investisse recursos para alimentá-las, treiná-las e protegê-las puramente por caridade, então sim, eu seria um monstro de sangue frio. Elise fez uma expressão levemente tímida, como se tivesse ouvido um elogio de Alex. Ó chefe, você realmente gosta de usar tantas palavras só para flertar comigo. Hehe. Alex, Daniel e Maria mostraram expressões surpresas ao ouvir aquilo. Ela está falando sério? Não tenho certeza. Vou apenas ignorar, pensou Alex. De qualquer forma, pretendo deixar que vocês três participem desta operação do orfanato e espero que o visitem regularmente. Para o próprio benefício de vocês. Elise, Daniel e Maria olharam para Alex com expressões estranhas enquanto ele simplesmente ignorava as palavras de Elise. Espero que cada um de vocês relate o caráter de cada criança no orfanato periodicamente, de modo que precisarão dedicar parte do seu tempo para se comunicar com elas. Mas não tenho intenção de deixá-los trabalhar sem recompensa. Cada um de vocês pode marcar até 3 crianças como suas favoritas e mais tarde, tê-las como subordinados diretos assim que receberem minha autorização. Mas fiquem avisados de que, contanto que passem em todos os testes ao final, a criança pode escolher sob o comando de quem deseja trabalhar caso várias pessoas usem suas escolhas de favoritos para a mesma criança. Alex usou essa forma de motivar os 3 a realmente testarem a lealdade e o caráter de cada criança. Embora dessa maneira ele desse poder direto aos 3, não estava preocupado em perder o controle da organização. Contanto que sua força individual fosse superior à de Daniel e Elise, esses dois não tentariam causar problemas para ele. Além do fato de que ele planejava colocar algumas crianças sob seu próprio comando, Maria demonstrou uma expressão relativamente indiferente ao ouvir isso. Ela já possui 5% desta organização e continuaria sendo a segunda pessoa mais poderosa mesmo que não aceitasse nenhuma dessas crianças como subordinada. Embora planejasse adotar 1 ou 2 crianças, contanto que tivessem um caráter agradável. Daniel e Elise, por outro lado, mostraram expressões satisfeitas ao ouvir as palavras de Alex. Alex ignorou as feições contentes dos dois e continuou. Vocês também podem aceitar quantos subordinados quiserem de fora, mas se eles traírem a organização, eu os responsabilizarei. Minha recomendação é que só façam isso se tiverem muita certeza da lealdade dessas pessoas. Daniel e Elise, que não planejavam contratar subordinados externos de qualquer maneira, mostraram expressões indiferentes ao aviso de Alex. Capítulo 423. Elise e Daniel deixaram a nova casa de Alex após conversarem um pouco sobre outras coisas sem importância. Maria, por outro lado, permaneceu na vila e observou com uma expressão sem emoção enquanto os dois deixavam a propriedade. Alex sentou-se ao lado de Maria após acompanhar seus 2 subordinados até a saída e disse com um tom levemente curioso: Maria, o que houve? Por que está me olhando? Ele notou que Maria começou a sorrir depois que ele disse aquilo. O sorriso dela era perverso e perigoso, exibindo uma fileira de dentes brancos e brilhantes. Ao mesmo tempo, ela se inclinou um pouco para frente enquanto mostrava esse sorriso. Alex a observava, os seios dela praticamente saltavam pelo decote cavado do vestido. Só agora ele percebeu o quão ridiculamente pequeno era o vestido dela hoje. Após alguns segundos, Alex finalmente ouviu a resposta dela. Não está um pouco quente aqui dentro? Maria disse em um tom quase sussurrado. O suor escorria entre seus seios como se para confirmar as palavras. Alex não conseguiu controlar os olhos nem a expressão após ver algo assim. Quando ele começou a mover a mão em direção a Maria, a expressão dela mudou subitamente. O sorriso dela tornou-se mais intenso e seus olhos mostraram uma expressão que Alex só vira em gatos quando brincam com a vida de um rato. Ela deu um tapa na mão de Alex, que começava a se mover em sua direção. Então, imediatamente após isso, ela começou a se levantar para deixar a casa. Mas ela não demonstrou uma expressão ofendida, e sim uma expressão cheia de deleite enquanto caminhava lentamente para fora da casa. Alex, sem palavras sobre o que acabará de acontecer, olhou na direção de Maria e viu como, mesmo ao se afastar, ela balançava os quadris um pouco mais do que o habitual. Embora Alex normalmente começasse a pensar sobre por que tudo aquilo estava acontecendo, ele não conseguia agora porque seus olhos e cérebro estavam em outro lugar. Apenas depois que Maria saiu de seu campo de visão é que ele finalmente começou a pensar no ocorrido. Que porra acabou de acontecer? Ela sabe o quanto eu gosto do sorriso perigoso dela e o quão sexy eu acho o corpo dela, e usa ambos para me provocar, mas não me permite fazer nada depois. Porra, como ela pode ser tão cruel? Esta é a primeira vez que ela faz algo assim, então provavelmente está brava com algo que eu fiz, mas ainda assim, como pode ser tão cruel? Ela não sabe como é difícil para os homens? É como se ela tivesse me levado ao céu apenas para me jogar no inferno. Alex ficou bastante agitado após passar por aquilo, mas depois de alguns segundos começou a se acalmar um pouco. Ele se levantou e foi verificar se Maria realmente tinha ido embora. Na saída, encontrou Maria esperando por ele. Ela exibiu um pequeno sorriso ao vê-lo chegar. Eu tive a sensação de que você correria atrás de mim. Alex suprimiu o impulso de ficar com raiva e disse em um tom sério: Maria, o que há de errado com você hoje? Maria não se ofendeu com a escolha de palavras e disse em tom casual: Oh, você está se perguntando o que há de errado comigo. Isso é novidade. É quase como se você realmente se importasse. Alex, que já estava suprimindo a raiva, explodiu ao ouvir aquilo. Do que você está falando? Você sabe com certeza o quanto eu me importo com você. Como pode sequer dizer algo assim?
Alex e Maria obviamente não eram indivíduos normais e ambos tinham personalidades anormais, mas ainda assim, nenhum dos dois questionava o que sentiam um pelo outro. Maria olhou para Alex enquanto dizia, eu também te amo, mas também te odeio agora. Ela continuou, quando estou perto de você sinto-me fraca, inútil e sem amor, mas ao mesmo tempo sinto-me forte, bonita e amada. Alex olhou nos olhos de Maria enquanto respondia em um tom calmo, Maria, eu sei que não sou o melhor namorado, mas eu simplesmente não entendi por que você estava sentindo essas emoções negativas. Quando foi que você se sentiu sem o meu amor? A expressão de Maria começou a mudar e ela olhou para Alex com um olhar extremamente frio. Hein? Você não pode ser tão estúpido, pode? Que mulher não se sentiria sem amor quando seu companheiro, em seu momento mais vulnerável, prefere ficar completamente sozinho por vários dias do que permitir que ela o ajude? Ah, e então ele finge que nada aconteceu. Como eu não posso, soluço. A expressão dela começou a desmoronar e ela começou a chorar levemente. Seus joelhos até fraquejaram um pouco enquanto ela se sentava no chão. Porra, por que isso aconteceu comigo? Eu planejei ir embora por um dia e deixar que isso fosse o seu castigo de hoje, mas eu simplesmente não consigo fazer isso. Alex começou a se sentir culpado pelas coisas que Maria sentiu quando ele praticamente a ignorou após a morte de Bastiodon. Ele sabia o quanto Maria queria ajudá-lo, mas ainda assim a ignorou. Ele foi até Maria e ajoelhou-se para abraçá-la. Soluço, eu te odeio. Você está me ouvindo, seu bastardo? Eu te odeio. Mesmo dizendo aquilo, ela deixou Alex abraçá-la. Alex olhou para o rosto de Maria e disse com uma expressão suave que raramente podia ser vista, Maria, não chore. Parte meu coração ver você tão triste. Maria, que havia se acalmado um pouco, começou a olhar para o rosto do parceiro também. Seu maldito bastardo, é exatamente esse o sentimento que eu estive sentindo o tempo todo. Só que ao contrário de você, eu não estou dizendo para me deixar sozinha. Embora tivesse dito aquelas palavras duras, ela sabia por dentro que já havia perdoado Alex. Alex, ouvindo as palavras de Maria, mostrou uma expressão de arrependimento e tristeza enquanto começava a dizer, Maria, me desculpe, da próxima vez. Maria, que sabia o que Alex pretendia, sentiu seu coração começar a bater mais rápido e começou a beijá-lo. Alex respondeu com o mesmo entusiasmo de Maria e os dois se beijaram por várias dezenas de segundos. Após aquele longo beijo, os dois respiraram por alguns segundos, mas permaneceram no abraço caloroso um do outro. Capítulo 424. Alex abriu os olhos e viu Maria deitada ao seu lado, abraçando-o enquanto dormia. Ele exibiu um sorriso e saiu da cama silenciosamente para que Maria não acordasse. Quando entrou na enorme cozinha de sua vila, viu todos os seus Pokémon e os de Maria esperando lá e conversando uns com os outros. Embora não se importasse que eles conversassem, ele também não queria saber sobre o que falavam, por isso não usaria suas habilidades psíquicas para se conectar a eles. Ele preferia olhar as informações dos Pokémon de Maria e ver exatamente que potencial eles possuíam. Arbok Rank SS no nível 54, Diamante Raso, 1%. Pidgeot Rank S no nível 52, Ouro Profundo 5%. Sandslash Rank S no nível 50, Ouro 6%. Nidoking Rank S no nível 50, Ouro 24%. Garchomp Rank SS no nível 50, Diamante Raso 17%. Alakazam Rank S no nível 44, Ouro Profundo 39%. Alex, ao ver o potencial desses Pokémon agora, não pôde deixar de ficar um pouco decepcionado. Parece que realmente apenas Alakazam e Garchomp possuem potencial bom o suficiente para melhorar efetivamente. Especialmente aquele Garchomp ter apenas 17% é, francamente, um pouco decepcionante. Alex já sabia que quanto maior o número, mais difícil era aumentá-lo. O potencial de um Pokémon com 1% é muito mais fácil de melhorar do que o de um Pokémon com 98%. Claro, isso só se aplica se eles estiverem exatamente no mesmo estágio de potencial. Bem, o que eu esperava? Como poderia ser tão fácil atingir o potencial diamante quando quase todos os Pokémon de nível campeão não conseguem alcançá-lo em toda a vida? Eu não me surpreenderia se a maioria dos membros da Elite nem tivesse um Pokémon com tal potencial. Ou se eles tivessem uma equipe cheia de Pokémon de Rank SS. Alex está preparando comida para os seus Pokémon e os de Maria enquanto pondera o que fazer hoje. Hoje ele tinha um compromisso com o proprietário de uma casa grande que deseja comprar e converter em um orfanato, mas só precisa estar lá às 19 horas. De modo que agora pode fazer o que quiser por mais de 10 horas. Alex olhou para o quarto e exibiu um sorriso ao pensar. Faz realmente muito tempo desde que estive com ela. Bem, não tanto tempo, mas pelo menos parece que sim. Enquanto Alex ponderava tais assuntos, Gardevoir e Arbok tinham uma conversa interessante. Arbok olhou para Alex enquanto sussurrava para Gardevoir. Os humanos são realmente bizarros. O que há de tão bom nesse ato se não leva descendentes? Gardevoir mostrou uma expressão curiosa ao dizer. É isso que eu tenho me perguntado há muito tempo. Não é melhor ter um filho do que não ter? Papai tem tantos filhos, mas não quer ter mais? Arbok disse em um tom de deboche. Quem entende os humanos afinal? 90% deles são lixo e 9% são mais ou menos ok. A única razão pela qual os humanos não foram extintos é que aquele 1% de gênios eleva a espécie. Gardevoir revelou um sorriso ao dizer. E que tipo de humanos são o seu treinador e o meu treinador? Arbok, que achou a resposta óbvia demais, revirou os olhos e não mostrou interesse em fornecer uma resposta para aquela pergunta. Vila do Amanhecer, Rua Vale da Primavera Fechada. O sol se punha sobre o vilarejo, fazendo com que tudo parecesse sombrio e sem esperança aos olhos dos moradores da Rua Vale da Primavera Fechada. A Rua Vale da Primavera Fechada era a parte mais pobre da Vila do Amanhecer e também o local onde ocorria a maior parte dos crimes.
A população da Rua Vale da Primavera Fechada é facilmente distinguível da população de outras partes da Vila do Amanhecer. Quase todos os residentes vestem roupas semi-arruinadas, sapatos inadequados, quando possuem algum, e expressões vazias, como se não tivessem esperança em suas vidas. Nem mesmo a população de outras partes pobres da Vila do Amanhecer passava por situações tão ruins quanto as dessa rua. Em frente a uma casa degradada sentavam-se duas crianças pequenas que não pareciam ter mais de 6 anos. Ambas as crianças vestiam bermudas extremamente largas para o seu tamanho, cheias de furos, e tinham rostos extremamente sujos. Mas mesmo com essa sujeira, a boa aparência das duas crianças não podia ser completamente escondida para que algumas pessoas observadoras pudessem notar. Essas duas crianças eram gêmeas com cabelos dourados, olhos verdes e uma estrutura facial quase perfeita. Lena, acho que não temos sorte hoje. Vamos tentar nos esgueirar para outra parte da cidade. Os olhos de Lena mostraram um leve interesse, mas quase imediatamente após se lembrar de algo, ela exibiu uma expressão cheia de medo e preocupação. Luiz, não podemos fazer isso. Você esqueceu o que aconteceu depois que fomos encontrados da última vez? Luiz lembrou-se, mas mostrou uma expressão indiferente. Sim, mas isso é melhor do que a fome. Os olhos de Lena começaram a ficar sem esperança enquanto ela respondia. Sim, você tem razão. Talvez tenhamos sorte e não encontremos um oficial. Luiz, lembrando-se de um oficial muito específico, cerrou os dentes enquanto tentava conter sua raiva. Ele não respondeu e também começou a mostrar uma expressão desolada após se acalmar. Lena exibiu um sorriso que não poderia parecer mais triste enquanto sussurrava. A Rua Vale da Primavera Fechada verdadeiramente devora tudo que está nela. O abismo. Luiz respondeu sem mudar a expressão. Eu odeio este lugar. Lena sorriu levemente ao responder. Esta é a nossa vida. Luiz e Lena ficaram em silêncio enquanto ambos olhavam para a rua em frente ao seu lar. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 425. 2 semanas depois, Alex passava parte do seu tempo treinando em um hotel, junto com seus Pokémon e Maria. Mas na maior parte do tempo, ele trabalhava em vários projetos que havia iniciado. Ele estava muito ocupado e não tinha tempo para supervisionar o treinamento de seus Pokémon, então pediu a Maria que os treinasse junto com os dela. Alex primeiro comprou um grande bloco habitacional por 2.970.000 Pokédólares e o reformou para transformá-lo em um orfanato extremamente moderno e único. Ele até pagou uma quantia alta para que a reconstrução fosse feita com agilidade extra, comprou rapidamente os objetos necessários e mandou instalá-los. Somando ao preço do grande bloco habitacional, custou-lhe quase 4,6 milhões de Pokédólares para construir este orfanato. Este era um preço muito alto para um orfanato, mas para Alex, que deseja dar a essas crianças uma infância extremamente boa, é necessário gastar tanto dinheiro nisso. Ele também teve que se reunir com o prefeito da Vila do Amanhecer para obter sua aprovação e apoio. Embora Alex tivesse muito dinheiro, ele não queria queimar suas economias apenas para manter este orfanato funcionando. Então solicitou a aprovação e o patrocínio do prefeito. Naturalmente, o prefeito da Vila do Amanhecer conhecia o grande problema daquela cidade, então ofereceu apoio imediato a Alex após ele ter explicado seu plano. Alex receberia 1.500 Pokédólares da cidade por cada criança no orfanato, o que representa 500 Pokédólares a mais do que receberia sem o patrocínio do prefeito. 1.500 Pokédólares parece muito, mas não é realmente alto quando Alex calcula quanto dinheiro tem que gastar com tudo todos os meses. Principalmente porque queria proporcionar bons momentos às crianças naquele orfanato, ele precisava gastar dinheiro com brinquedos, televisores, funcionários experientes e muito mais, o que aumentava significativamente suas despesas mensais. Alex planejou ter no máximo 150 crianças em seu orfanato de cada vez, embora pudesse estruturar o local para abrigar o dobro disso. Mas como ele não está fazendo isso verdadeiramente para praticar o bem, e sim para manipular essas crianças, a felicidade e a gratidão de cada uma são mais importantes para Alex do que qualquer outra coisa. Portanto, ele não planeja mudar seu plano em prol do bem maior. É também por isso que Alex tem que pagar uma fortuna todos os meses para manter seu orfanato funcionando. Ele perderá quase 200.000 Pokédólares por mês com o orfanato, mesmo recebendo os 1.500 Pokédólares por criança da prefeitura. Para as pessoas mais ricas, a perda de 2 milhões por ano não é pequena, mas para Alex não era uma despesa grande e era relativamente suportável, especialmente se ele visse isso como um investimento. Mas Alex tinha outra coisa a fazer nessas 2 semanas, que era ocupar seu tempo. Ele conseguiu comprar com sucesso uma das maiores fabricantes de cartas de baralho do mundo, a Elite de Entretenimento, pelo preço de 62.400.000 Pokédólares. Custaria muito mais se ele também quisesse comprar os direitos autorais das propriedades intelectuais dessa empresa, mas como não precisava delas, conseguiu comprá-la pelo pequeno preço de 62 milhões. Após adquirir a empresa, ele imediatamente começou a apresentar seu novo jogo de cartas Yu-Gi-Oh! E a colocar seus novos funcionários para trabalhar, especialmente os pintores da Elite de Entretenimento, que são vários Seargles que passaram muito tempo com Alex. Alex dedicou muito do seu tempo explicando as regras básicas de Yu-Gi-Oh! Aos seus novos funcionários e projetando as primeiras cartas do seu jogo. É claro que Alex não se lembraria de todas as cartas da primeira coleção de Yu-Gi-Oh!, mas não precisava, pois não pretendia copiar este jogo de cartas exatamente igual ao do seu antigo mundo desde o início. As cartas da primeira coleção de Yu-Gi-Oh!, a lenda do dragão branco de olhos azuis, tinham tantas cartas inúteis, sem utilidade ou características especiais. Não o incomodaria se estas se transformassem em outras cartas que também fossem fracas, mas tivessem um efeito interessante.
No entanto, Alex copiou pessoalmente o design de 30 cartas particularmente notáveis desta coleção quase diretamente e explicou aos seus funcionários exatamente como elas deveriam parecer e funcionar. Cartas como Exodia, o Proibido, ou Dragão Branco de Olhos Azuis são simplesmente especiais demais para serem deixadas nas mãos de qualquer outra pessoa, especialmente com o anime que ele vai transmitir por toda a Oen. Essas cartas notáveis aumentarão a popularidade de Yu-Gi-Oh! Se ele fizer tudo certo. Ele também transformou alguns monstros únicos do tipo normal, como o Dragão Branco de Olhos Azuis, o Mago Negro ou o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, em monstros de efeito com habilidades especiais que aumentavam a jogabilidade dessas cartas. Alex não apenas fortaleceu as cartas desta coleção, mas também enfraqueceu algumas que eram fortes demais. Cartas como Hijack e Pote da Ganância receberam uma fraqueza de Alex, o que as impediu de serem completamente apelativas como eram no antigo mundo dele. Hijack, por exemplo, só poderia ser ativada se o usuário da carta tivesse um ou menos cartas na mão. Alex sabia que mesmo com essas desvantagens, essas cartas ainda eram extremamente fortes, mas não queria torná-las fracas demais. Ele otimizou este jogo de cartas o máximo que pôde para aumentar a diversão dessas partidas. Alex até fez a lista de cartas que estarão nos 3 baralhos iniciais que venderá ao mesmo tempo em que a primeira coleção for lançada. Simultaneamente, ele pagou 4.200.000 Pokédólares para que fossem produzidos 12 episódios do anime de Yu-Gi-Oh!, que estreará em toda a Oen um mês após o lançamento da primeira coleção de cartas. Ele usou os primeiros episódios do anime Yu-Gi-Oh! De seu antigo mundo como base e escreveu uma versão levemente aprimorada, que inclusive segue as regras do jogo de cartas. Claro, Alex não se lembrava exatamente de tudo sobre o anime, então apenas explicou os pontos principais da trama para o estúdio de animação e mostrou as cartas que já haviam sido produzidas, sem prestar atenção a cada detalhe. Levou muito tempo para Alex encontrar um roteiro que o satisfizesse, embora já tivesse dado um esboço tão claro para o anime, porque a maioria dos escritores tinha problemas para incorporar os duelos à história, então ele não teve escolha a não ser fazer ele mesmo. Apesar de ser trabalhoso, Alex se divertiu muito planejando a estrutura dos duelos no anime e pode dizer que aproveitou bastante o processo. Ao mesmo tempo, Alex teve que firmar contratos com emissoras de TV e empresas para que seu novo produto e o anime não ficassem parados em suas mãos depois de prontos. Com a ajuda de Steven, ele fez conexões com todas as principais lojas e uma grande emissora de TV em Oen para que pudesse, se quisesse, começar a vender seu jogo de cartas assim que o primeiro episódio fosse ao ar. Alex não conseguiu deixar tudo pronto nessas 2 semanas, mas pelo menos a maior parte do seu trabalho está concluída. Ele finalmente pôde treinar com seus Pokémon novamente. Capítulo 426. Alex estava parado, olhando para frente. O campo de batalha se contorcia sob seus pés, pedra e metal dobravam-se como se o próprio mundo não conseguisse decidir que forma queria ter. O calor castigava o ar. Em algum lugar atrás dele, algo massivo atingia o chão repetidamente. Bastiodon, gritou Alex. Desta vez veio uma resposta. Bastiodon estava à frente dele e de Blaziken, com a armadura marcada e fraturada, escudos erguidos apesar do tremor em suas pernas. Cada instinto em Alex gritava que aquilo estava errado, que Bastiodon não deveria estar ali parado. Recue, ordenou Alex com a voz embargada. Você não tem que. O mundo oscilou. O campo de batalha se dissolveu, substituído por uma sala estreita e mal iluminada. Janine estava diante dele. A expressão dela era exatamente como ele se lembrava, calma, distante, sem qualquer sinal de urgência. Alex sentiu as palavras saírem de sua boca antes que pudesse impedi-las. Como você acha que isso é realmente uma troca justa? Disse ele, atordoado. Mesmo que sua informação esteja correta e Marco esteja completamente insano. O que eu deveria fazer com essa informação? Janine não hesitou. Você pode desistir, disse ela, sem emoção. As palavras ecoaram, dobrando-se sobre si mesmas, repetindo-se infinitamente. Janine desapareceu e uma nova figura surgiu diante de Alex. Marco estava lá, ostentando um sorriso que Alex jamais esqueceria. Antes que Alex pudesse se conter, seu corpo falou sem o seu comando. Marco, eu não sei o que está acontecendo, mas você está falando como um completo louco. Marco explodiu em uma gargalhada, como se Alex tivesse acabado de contar a maior piada que ele já ouvirá. Haha. Alex, por que você não consegue entender? Logo você será exatamente como eu. A sala se despedaçou. Alex estava de volta ao campo de batalha. E agora ele entendia. Bastiodon virou a cabeça ligeiramente, o suficiente para que Alex visse seu olho. Não havia confusão nele. Nem medo. Apenas aceitação. Não, sussurrou Alex. Isso não é justo. Como eu deveria saber que algo assim poderia acontecer? Eu tive uma escolha, mas... Outro ataque desceu, ofuscante e imparável. Eu poderia ter impedido isso, disse Alex desesperadamente. Eu poderia ter ido embora. Eu poderia ter desistido. Esta posição não vale a pena. Ele deu um passo à frente. Bastiodon colocou-se diante dele. Novamente. Exatamente como sempre fazia. Alex lançou-se à frente, tentando agarrá-lo, puxá-lo de volta, escolher de forma diferente desta vez, mas suas mãos atravessaram a armadura sólida como se fosse fumaça. O impacto veio. O som estava errado. Final demais. A armadura de Bastiodon rompeu-se em uma explosão de luz, fraturas percorrendo todo o seu corpo. Alex gritou seu nome enquanto o brilho o engolia por inteiro. Não, isso não é justo. Gritou Alex para o mundo em colapso. Você não precisava morrer. A luz desapareceu. O campo de batalha estava vazio. Alex estava sozinho, os joelhos fraquejando enquanto a verdade o esmagava. As palavras retornaram, mais frias agora. Você pode desistir. Alex arquejou e sobressaltou-se na cama. A escuridão o cercava.
Seu coração martelava violentamente enquanto ele buscava fôlego em respirações descompassadas, o eco da voz de Janine ainda ressoando em seus ouvidos. Lentamente suas mãos agarraram os lençóis. O quarto estava silencioso. Não era aquele silêncio pacífico que Alex costumava apreciar pelas manhãs, quando o sol filtrava pelas cortinas e alguns de seus Pokémon despertos se mexiam um a um, mas o quarto ainda estava mudo. Esse silêncio era oco, vazio de uma forma que pressionava seus ouvidos. A Pokébola de Bastiodon estava sobre a mesa. Alex não a havia movido. Não a havia tocado. Ele nem tinha certeza do porquê de ela ainda estar lá, polida e intacta, quando seu dono se fora. Semanas haviam se passado. O tempo continuava por obrigação, não por misericórdia. Todas as manhãs, Alex acordava seus Pokémon restantes para o treinamento. Os movimentos eram os mesmos: alcançar o cinto, liberar as esferas, dizer bom dia, mas algo essencial estava faltando. Sua voz não carregava mais calor, sem empolgação, sem faísca. Bom dia, disse ele um dia, de forma monótona e baixa. Blaziken, que era como uma irmã mais nova para Bastiodon, e o Pokémon que ele havia salvado, não eram os mesmos desde a morte dele. Alex sente como se ela tivesse perdido toda a sua inocência infantil e agora só conseguisse executar comandos sem palavras. Ele tentou animá-la, mas não teve muito sucesso até agora. Os outros Pokémon não estavam muito melhores. Crobat inclinou a cabeça, as orelhas tremendo. Os olhos de Gardevoir suavizaram-se com preocupação. Até mesmo seus Pokémon mais enérgicos hesitavam, sem saber como responder a uma saudação que parecia o eco de algo que costumava existir. Mesmo os recém-capturados, Shinx e Larvitar, podiam sentir que algo estava errado com seu treinador. Antes, Alex os cumprimentava com um sorriso, uma risada, algumas palavras destinadas apenas a eles. Agora não havia nada. Bastiodon sempre fora o tanque desta equipe. Sempre à frente com aquela presença firme e blindada. Uma parede viva entre Alex e o mundo. Quando as coisas davam errado, quando os planos falhavam ou as batalhas tornavam-se feias, Bastiodon nunca recuava. Nunca hesitava. A lembrança retornou sem aviso. O impacto. O som do metal rachando. A maneira como Bastiodon se plantou na frente dele, cabeça baixa, corpo firme, como se o resultado não importasse, desde que Alex e os outros Pokémon vivessem. Alex lembrou-se de gritar seu nome. Depois disso, tudo ficou embaçado. Ele lembrou-se de perceber, tarde demais, que Bastiodon já havia falecido. Alguns dias, Alex passava pelo treinamento apenas por instinto. Em outros, dispensava seus Pokémon mais cedo, retirando-se para o quarto com um entorpecimento que o sono não conseguia dissipar. Ele não parou de funcionar, parou de sentir, parou de rir dos erros, parou de elogiar táticas inteligentes. Parou de cumprimentá-los como família. À noite, às vezes ele buscava uma Pokébola que não estava mais lá. A culpa vinha em ondas. Pesada, sufocante. Bastiodon confiara nele. O seguirá. Morrera por ele. E Alex sobrevivera. Esse pensamento pesava em seu peito como uma pedra. Seus Pokémon notavam tudo. Treinavam com mais afinco, mais silenciosos. Ficavam mais perto dele do que antes, como se temessem que se desviassem o olhar, pudessem perdê-lo também. Crobat demorava-se perto de sua porta à noite. Cisor o observava com olhos que viam demais. Mas nenhum deles podia substituir a culpa que ele sentia todas as noites. Semanas se passaram e continuava assim. Poderia-se dizer até que piorava a cada dia após a morte de Bastiodon. A depressão não se anunciava. Não gritava nem o quebrava de imediato. Simplesmente drenava a cor dos seus dias, deixando-o seguir em frente por hábito e não por vontade. Certa manhã, Alex finalmente parou em frente à Pokébola de Bastiodon. Ele a pegou. Seus dedos tremiam, não violentamente, mas o suficiente para atraí-lo. Sinto muito, sussurrou ele. As palavras não eram suficientes. Nunca seriam. Alex fez uma pausa. Mas eu não posso cair desta maneira. Então ele olhou de verdade para todos os seus Pokémon, sua família. Estou feliz que todos vocês estejam aqui, disse ele baixinho. Não foi alegre. Não foi brilhante. Mas foi real. Por enquanto, eles são tudo o que lhe resta neste mundo. Ao ouvir as palavras de Alex, os olhos de Blaziken encheram-se de lágrimas. Ela soltou um soluço suave, antes de envolver Alex em um abraço apertado. Um a um, os outros Pokémon deram um passo à frente, envolvendo ambos em um abraço coletivo e caloroso. Capítulo 427. Alex acordou e pela primeira vez em semanas desde a morte de Bastiodon, seu sono não fora perturbado. Ele não sabia se os pesadelos que o atormentavam todas as noites haviam apenas feito uma pausa ou desaparecido inteiramente. De qualquer forma, ele podia sentir uma mudança sutil, uma leveza desconhecida. O peso que pressionava seu peito havia aliviado, ainda que apenas um pouco. Talvez o tempo realmente cure todas as feridas, pensou ele. Ou talvez apenas as neutralize. A ideia não o confortou tanto quanto esperava. Na verdade, deixou um leve rastro de inquietação. Ainda assim, remoer isso não servia a propósito algum. Alex afastou o pensamento e saiu da cama. Pokémon, Crobat. Nível, 56. Tipo, venenoso voador. Habilidade, foco interno. Gênero, macho. Potencial, diamante raso, 0%. Pokémon, Cisor. Nível, 56. Tipo, inseto aço. Habilidade, técnico. Gênero, macho. Potencial, diamante raso, 0%. Pokémon, Gardevoir. Nível, 56. Tipo, psíquico fada. Habilidade, telepatia, habilidade oculta. Gênero, fêmea. Potencial, diamante, 7%. Pokémon, Dito. Nível, 54. Tipo, normal. Habilidade, impostor. Habilidade oculta. Gênero, indefinido. Potencial, diamante raso, 87%. Movimentos, talento inato, transformar, aim. Pokémon, Blaziken. Nível, 55.
Tipo, fogo lutador. Habilidade, impulso, habilidade oculta. Gênero, fêmea. Potencial, diamante raso 5%. Pokémon Umbreon. Nível, 55. Tipo, sombrio. Habilidade, sincronia. Gênero, fêmea. Potencial, diamante raso 2%. Pokémon Alolan Netalis. Nível, 54. Tipo, gelo fada. Habilidade, manto de neve. Gênero, fêmea. Potencial, diamante raso 36%. Pokémon Banete. Nível, 54. Tipo, fantasma. Habilidade, corpo amaldiçoado. Habilidade oculta. Gênero, macho. Potencial, diamante raso 36%. Pokémon Zveilos. Nível, 53. Tipo, sombrio dragão. Habilidade, entusiasmo. Gênero, macho. Potencial, diamante raso 56%. Pokémon Kindra. Nível, 53. Tipo, água dragão. Habilidade, atirador. Gênero, macho. Potencial, diamante raso 6%. Pokémon Luxio. Nível, 29. Tipo, elétrico. Habilidade, coragem. Habilidade oculta. Gênero, macho. Potencial, ouro profundo 5%. Pokémon Larvitar brilhante. Nível, 29. Tipo, rocha terra. Habilidade, coragem. Gênero, macho. Potencial, ouro profundo 16%. Luxio não apenas evoluíra, como seu potencial também aumentara. O que chamou ainda mais a atenção de Alex foi a rapidez com que o Pokémon dominava novos golpes. Sua velocidade de aprendizado era excepcional, beirando o sobrenatural. Embora Alex tivesse treinado sua equipe intensivamente por várias semanas, o crescimento deles começou a desacelerar assim que a maioria atingiu o nível 50. O progresso além desse ponto exigia significativamente mais tempo e esforço. Crobat, Scizor e Gardevoir foram os mais afetados. Apesar de possuírem o talento para crescer com eficiência máxima, cada nível agora levava várias semanas para ser alcançado. Por causa disso, Alex ajustou a forma como investia seus recursos. Ele não distribuía mais itens de aprimoramento de potencial uniformemente entre seus Pokémon. Crobat, Scizor, Gardevoir, Blaziken e Umbreon já haviam atingido seus limites atuais sem materiais de lendários puros. Na avaliação de Alex, especialmente para Crobat, Scizor e Gardevoir, melhorias adicionais através de itens normais não eram mais realistas. Quanto ao treinamento de golpes, Alex fez uma escolha deliberada. Todos os Pokémon de sua equipe, exceto as duas novas adições, foram treinados no movimento proteção. O processo era lento. Dominar proteção exigia muito mais tempo do que a maioria das técnicas ofensivas, no entanto, Alex insistiu em semanas de prática focada. Se nada mais, esse pequeno aumento na sobrevivência poderia garantir que ele jamais perderia outro membro de sua equipe. Usando seu boné vermelho, Alex saiu do hotel com passos calmos. O ar da manhã parecia mais limpo que o habitual. Ele liberou Crobat de sua Pokébola. Crobat, disse ele calmamente, leve-me para a cidade de Malville. Crobat pairou por um momento antes que sua voz ecoasse em sua mente. O que você quer lá? Os lábios de Alex curvaram-se em um leve sorriso. Ganhar dinheiro. Cidade de Malville, TV Malville. Alex visitou esta estação de TV em seu agasalho normal e boné vermelho. Hoje ele tinha uma reunião com a equipe que produz a série popular Conheça o Treinador. A cidade de Malville fervilhava com sua energia habitual, com letreiros de neon piscando mesmo à luz do dia. O imponente edifício da TV Malville destacava-se entre eles, com paredes de vidro refletindo o céu como um espelho polido. Alex entrou pelas portas principais, mãos nos bolsos, o boné vermelho puxado para baixo. Apesar de sua crescente reputação, ele vestia nada mais que um agasalho simples. Preferia assim. Uma mulher segurando uma prancheta o avistou quase imediatamente. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes de ela recuperar a compostura. Treinador Alex? Perguntou ela. Alex assentiu. Sou eu. Sou Rina, produtora assistente do Conheça o Treinador. Ela gesticulou em direção ao corredor. Obrigada por vir no horário. A equipe está ansiosa por este episódio. Já somos 2, Alex respondeu brincando. Enquanto caminhavam, câmeras, cabos e funcionários apressados preenchiam os corredores. Várias pessoas diminuíam o passo ao reconhecê-lo, sussurrando baixo. Alex ignorou. A atenção era útil, mas ele não gostava muito dela. Dentro do estúdio, uma pequena equipe de filmagem já o esperava. O cinegrafista principal ajustava sua lente enquanto um técnico de som testava os níveis de áudio. Então este é o novato de quem todos estão falando, disse o cinegrafista com um sorriso. Não esperava que você parecesse tão comum. Alex deu de ombros. Decepcionante? Refrescante, o homem riu. O diretor, um homem de meia-idade com olhar perspicaz, deu um passo à frente. Manteremos o formato simples. Uma introdução curta, um pouco de histórico e algumas perguntas sobre sua jornada até agora. Nada invasivo. Agradeço, disse Alex. Estou aqui para responder perguntas e apresentar meu produto, não para atuar. O diretor o estudou por um momento e assentiu. Bom, apenas seja você mesmo. É isso que o público quer. Se eles soubessem, pensou Alex. Uma assistente de maquiagem passou um pouco de pó em seu rosto, não que fosse necessário. Sua expressão já era estável e legível. Enquanto trabalhavam, a produtora perguntou. Algum tópico que você não queira discutir? Alex pausou brevemente. Evite mencionar baixas de Pokémon. A sala ficou em silêncio por um momento. Entendido, disse a produtora com cuidado. Focaremos no seu futuro. Alex inclinou a cabeça. É o suficiente. Ele tomou seu lugar sob as luzes do estúdio, com postura relaxada mas alerta. À sua frente, o apresentador revisava suas fichas, lançando olhares curiosos para Alex. Atrás da câmera, uma luz vermelha piscou.
30 segundos, alguém gritou. Alex exalou devagar. Isso não era sobre fama e também não era sobre admiração. Era apenas negócio. E assim que o programa fosse ao ar, oportunidades e dinheiro viriam em seguida. 10 segundos. Alex ergueu o olhar em direção à câmera, com os olhos calmos, afiados e totalmente despertos. 5, 4, 3. A luz vermelha brilhou mais forte. Capítulo 428. Bem-vindos de volta ao Conheça o Treinador, começou o apresentador com um sorriso perfeitamente ensaiado, sua voz calorosa e enérgica. O programa onde trazemos você face a face com as estrelas mais brilhantes do mundo Pokémon. As luzes do estúdio brilhavam suavemente enquanto ele deixava as palavras assentarem, pausando o tempo suficiente para criar antecipação. Hoje temos um convidado verdadeiramente especial, continuou ele. Um treinador que muitos jovens aspirantes admiram, e que mais de alguns veteranos experientes respeitam. Ele olhou brevemente para suas fichas antes de encarar a câmera novamente. Ele alcançou o top 8 no mais recente torneio dos campeões de canto, uma conquista por si só, e é também o vencedor do torneio de novatos de canto. Mas ele não é apenas mais um campeão do torneio de novatos, disse o apresentador, com o tom tornando-se mais dramático. Ele é um quebrador de recordes. Ele pausou novamente, claramente aproveitando o suspense. Ele reivindicou a vitória como sexto participante ranqueado, um feito que impressionou toda a região. Antes daquele dia, nenhum treinador ranqueado em quarto lugar ou pior jamais havia conseguido vencer o torneio. Por causa disso, muitos acreditam que este recorde talvez nunca seja quebrado. O apresentador sorriu com cumplicidade. E graças a esse desempenho notável, junto com sua exibição impressionante no último torneio dos campeões de canto, fãs por toda canto deram a ele um apelido apropriado. Ele abriu levemente os braços. O mestre das táticas. E hoje, concluiu o apresentador, temos a honra de receber este treinador excepcional aqui em nosso programa. Ao sinal do diretor, o cinegrafista lentamente diminuiu o zoom. Pela primeira vez, Alex apareceu na tela, sentado confortavelmente no sofá do estúdio. Ele estava relaxado mas alerta, postura casual, olhos calmos, alguém claramente acostumado a ser observado. O apresentador virou-se para ele com um sorriso acolhedor. Isso mesmo, por favor recebam nosso convidado de hoje, o treinador Alex Stark. Alex, bem-vindo ao programa. Alex retribuiu o sorriso com naturalidade, oferecendo um pequeno aceno. Obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui. O apresentador recostou-se levemente. Tenho que perguntar, você ainda fica nervoso antes de entrevistas ou as batalhas curaram você disso completamente? Alex riu baixinho. Batalhas? Não. Entrevistas? Ele balançou a cabeça. Absolutamente aterrorizante. Pelo menos os Pokémon não fazem perguntas capciosas. O apresentador gargalhou. Bom saber. Vou tentar ser gentil então. Falando em pressão, seus fãs acreditam que você é algum tipo de gênio tático. Você realmente planeja tudo ou apenas finge e espera que funcione? Alex pensou por um momento e deu de ombros. Um pouco de planejamento, um pouco de fingimento e muita confiança nos meus Pokémon para me salvarem quando as coisas dão errado. O apresentador ergueu uma sobrancelha dramaticamente. A tática clássica. Ei, disse Alex com um sorriso, não me falhou ainda. Na maioria das vezes. Chamaremos isso de confiança profissional. É o que eu digo a mim mesmo todas as manhãs. Alguns membros da equipe riram e a atmosfera ficou mais leve. Após mais alguns minutos de conversa descontraída e divertida, o apresentador finalmente empertigou-se e uniu as mãos. Certo, Alex, disse ele com uma risada amigável. Vamos começar formalmente, ou ficaremos sentados aqui o dia todo. Desta vez, seu sorriso suavizou-se para algo mais neutro, mais sério. Alex, muitos de nossos telespectadores sabem que você não teve um começo fácil. Você começou como um treinador pobre. Que tipos de desafios você teve que superar para se tornar quem é hoje? Alex pausou com os olhos divagando levemente como se lembrasse de memórias distantes. Bem, disse ele devagar, depois que fiquei velho demais para permanecer no orfanato, tive que conseguir um emprego. Eu quis ser um treinador a vida inteira, então economizei dinheiro por meses, cada moeda extra, apenas para comprar meu primeiro Pokémon. Sua expressão permaneceu calma, controlada. Cuidadosamente, ele misturou verdade com omissão. Alex não era tolo o suficiente para expor a história inteira, ou para mentir descaradamente para toda a região. Meu primeiro Pokémon não nasceu com Rank S, continuou ele com um pequeno sorriso, mas não deixei que isso me detivesse. Assim que comprei meu primeiro Pokémon e ele concordou em me dar uma chance como seu treinador, acrescentou ele, as coisas lentamente tornaram-se mais fáceis. O apresentador assentiu em aprovação. Isso é verdadeiramente inspirador. Alex retribuiu o sorriso. Contanto que você não desista e não maltrate seus Pokémon, qualquer um pode se tornar um bom treinador. Ele pausou brevemente antes de acrescentar, com um tom calmo mas sério. Claro, apenas se você estiver preparado para arriscar sua vida. O apresentador soltou uma risada baixa. Não posso argumentar contra isso. A vida de um treinador certamente não é para todos. Eles continuaram conversando por mais alguns minutos, discutindo a jornada inicial de Alex, suas primeiras batalhas e as lições que aprendeu pelo caminho. Gradualmente, o apresentador guiou a conversa para um tópico mais familiar. Sorrindo novamente, ele disse, agora vamos falar sobre sua experiência em seu primeiríssimo torneio. Mas em vez de começar do jeito habitual, eu preparei uma pequena surpresa para você. Alex piscou com um lampejo de confusão cruzando seu rosto. Uma surpresa? Ainda sorrindo, o apresentador gesticulou para trás dele. Por favor, vire-se e olhe para a tela atrás de você.
Alex o fez e imediatamente sentiu um nó apertar em seu estômago. A tela mudou, mostrando imagens de um Alex muito mais jovem parado orgulhosamente ao lado de um Kirlia. A qualidade da imagem era mais bruta, mas inconfundível. A voz de uma repórter ecoou pelo estúdio. Alex, você parece muito confiante de que ficará em uma posição melhor que o 6º lugar. Por que tem tanta certeza de que superará as expectativas de todos? O Alex mais jovem exibia uma expressão inconfundivelmente arrogante. Porque os níveis não são a forma perfeita de medir a força de um Pokémon, disse ele com confiança. O que realmente importa é a força de vontade. A repórter sorriu educadamente. A força de vontade certamente é importante. Mas e quanto ao domínio de movimentos, domínio corporal, níveis e táticas? Quão importantes são esses para você? O jovem Alex desdenhou. Tudo isso é inútil contra a verdadeira força de vontade. Níveis são a única razão para treinar. Todo o resto pode ser ignorado. Ele riu alto. Especialmente táticas. Quem é estúpido o suficiente para perder tempo pensando como um covarde? Com uma força de vontade ardente, meu Pokémon e eu esmagaremos todos em nosso caminho. Alex sentiu o calor subir pelo seu pescoço enquanto o clipe continuava a rodar. Mesmo que aquilo fosse tecnicamente uma tática, pensou ele amargamente, ainda é dolorosamente constrangedor ouvir isso saindo da minha própria boca. Capítulo 429. O apresentador soltou uma risada contida enquanto olhava para a tela. Você realmente escolheu uma tática interessante para o seu primeiro torneio. Alex encarou as imagens por um momento antes de desviar o olhar. Não é exatamente vergonhoso, pensou ele, mas é definitivamente desconfortável me ver assim na TV. Apesar disso, ele manteve sua expressão predominantemente neutra, conseguindo até um sorriso discreto. Disse Alex, parece bem ridículo agora. Mas não posso dizer que não ajudou, pelo menos contra meu primeiro oponente forte me ajudou muito. Mason, continuou ele, foi a primeira pessoa que realmente me mostrou o valor dessa tática. Ele estava ranqueado em 3º no torneio, e sem isso, minhas chances contra ele teriam caído significativamente. Ele deu de ombros levemente. Então, mesmo que seja estranho assistir, não me arrependo de ter usado. O apresentador assentiu pensativo. É justo. Sem isso, há uma chance real de você ter perdido para o Mason. Embora eu não tenha certeza absoluta de quanto isso realmente melhorou suas probabilidades. Alex considerou aquilo por um instante. Difícil dizer. A eficácia desse tipo de tática depende completamente do oponente. Contra algumas pessoas pode aumentar massivamente sua taxa de vitória. Contra outras, ele pausou. Pode, na verdade, piorar as coisas. O apresentador franziu a testa ligeiramente. Piorar? Como isso funciona? Essa parte é simples, respondeu Alex. Se o seu oponente percebe que você está usando uma tática específica, ele pode prever quando e como você tentará tirar vantagem dela. Sua expressão tornou-se um pouco mais séria. E uma vez que um treinador habilidoso entende seu plano, ele pode preparar inúmeros contra-ataques. O apresentador assentiu lentamente. Certo. Quando você pensa dessa forma, a estratégia definitivamente não é isenta de riscos. Você considerou isso antes? Alex sorriu. Claro, mas a probabilidade de isso acontecer era muito menor do que as pessoas imaginam. Este foi meu primeiro torneio, explicou ele. Eu era completamente desconhecido. Mesmo que alguém assistisse àquela entrevista ou às minhas primeiras lutas, onde eu deliberadamente tive um desempenho abaixo do esperado, a chance de descobrirem meu plano real era próxima de 0. As sobrancelhas do apresentador se ergueram. Então você jogou mal intencionalmente nas primeiras rodadas contra oponentes mais fracos? Ele riu. Tudo bem, tenho que admitir. Isso torna a tática muito mais impressionante do que pareceu à primeira vista. Alex retribuiu o sorriso. Exatamente. Pode não parecer chamativo, mas os detalhes importam. Justo, disse o apresentador. Agora vamos falar sobre as finais, porque aquela partida teve alguns momentos muito memoráveis. Ele sorriu. Sua oponente era Mish, e se bem me lembro você usou uma abordagem um tanto não convencional. A tela acendeu novamente e Alex já sabia o que estava por vir. Ambos os participantes estão prontos? 3, 2, 1, já. Um Alex mais jovem imediatamente fez uma pose arrogante e gritou em direção a Mish. Mish não tem busto. Completamente plana. Plana como um lago. O sonho de um pirata, nada além de um baú afundado. Isso nem são seios. São picadas de mosquito. Mish, que estava calmamente dando ordens, congelou e então explodiu. Starmie, use H.A. O que você está dizendo, seu bastardo? Haha. Desculpa. O jovem Alex riu. Eu não deveria dizer coisas assim sobre Stunfisk, quero dizer, seu peito. Cala a boca, seu bastardo. A equipe de produção explodiu em gargalhadas. O apresentador limpou uma lágrima do olho enquanto olhava para a tela atrás de Alex. Isso foi uma tática incrivelmente eficaz, Alex. Realmente impressionante. Alex deu um pequeno sorriso resignado. O que posso dizer? Sem aquela vantagem inicial, eu não tinha chance contra Mish. É uma tática suja, admitiu ele, mas não posso dizer honestamente que me arrependo. O apresentador continuou conversando com Alex sobre o torneio por mais alguns minutos antes de tocar brevemente em sua classificação no top 8 no torneio dos campeões de canto. Comparado ao torneio de novatos, no entanto, essa parte da discussão foi visivelmente mais curta. Alex percebeu imediatamente. Ele continuou sorrindo para as câmeras, mas por dentro, não pôde deixar de se sentir irritado. Que droga, isso é injusto, pensou ele. Top 8 pode não parecer impressionante para pessoas comuns, mas eu estava ranqueado em 20º naquele torneio. Aquele resultado foi absolutamente comparável a vencer o torneio de novatos. Ele estalou a língua mentalmente. No fim das contas, as pessoas só se importam com os vencedores.
O apresentador limpou a garganta e mudou suavemente de assunto. Certo, Alex, disse ele, virando-se ligeiramente para ele, antes de encerrarmos, você mencionou anteriormente que adquiriu recentemente a elite de entretenimento. Pode nos mostrar no que tem trabalhado desde então? A expressão de Alex iluminou-se. Essa parte, pelo menos, estava pré-combinada e era algo que ele esperava. Sim, disse ele com confiança. Eu tive um protótipo testado por um pequeno grupo e o feedback foi esmagadoramente positivo. Tenho certeza de que tanto você quanto os telespectadores ficarão agradavelmente surpresos. Ele ergueu uma caixa elegante em direção à câmera. Estou chamando o jogo de cartas de Yu-Gi-Oh! Na verdade, Alex já havia testado extensivamente as reações a 2 jogos de cartas. Entre os 2 protótipos, a maioria das pessoas no mundo Pokémon preferiu Yu-Gi-Oh! Em vez do Pokémon Trading Card Game. Aquele resultado foi e não foi uma surpresa para ele. Este mundo já tinha uma saturação excessiva de jogos de cartas com o tema Pokémon. Algo completamente diferente e com boa qualidade certamente se destacaria. O apresentador inclinou-se para frente, o interesse brilhando em seu rosto enquanto examinava a imagem nas 2 caixas que Alex segurava, especificamente, a arte do deck inicial do Kaiba. Alex havia se preparado minuciosamente. Ele sabia que cerca de 15 minutos da transmissão seriam dedicados a essa promoção na edição final. Foi por isso que ele trouxe 2 baralhos consigo. Os decks iniciais de Yugi e Kaiba não eram perfeitamente idênticos aos do seu mundo original. Alex não conseguia se lembrar das listas exatas de 40 cartas com precisão absoluta. Ainda assim, ele recriou a maioria de memória, resultando em baralhos que eram funcionalmente e visualmente muito próximos dos originais. Alex colocou ambos os decks sobre a mesa. Vá em frente e escolha um, disse ele. Você já foi instruído sobre as regras, então deixarei que você as explique brevemente para os telespectadores. O apresentador assentiu. Ele havia recebido as regras vários dias antes e as lido o suficiente para explicar tudo claramente em 3 minutos. Após um momento de reflexão, ele pegou o deck com a caixa da carta do dragão branco de olhos azuis. Eu fico com este, disse ele. Alex ergueu uma sobrancelha e fez uma expressão teatral levemente exagerada. Muito bem, disse ele com um toque de diversão na voz. Vamos ao duelo. Capítulo 430. O apresentador e Alex sentaram-se um de frente para o outro em uma mesa grande que havia sido preparada antecipadamente para o duelo. Alex sorriu calmamente. Como tenho mais experiência com o jogo, disse ele, vou deixar você começar. O nome do apresentador era Roger Porsons, uma figura bem conhecida no mundo Pokémon. Embora ele não estivesse particularmente interessado em batalhar com Pokémon pessoalmente, adorava assistir a torneios e analisar estratégias. Sua verdadeira paixão, no entanto, eram jogos em todas as suas formas, e isso naturalmente incluía jogos de cartas. Roger comprou 6 cartas de seu deck e escaneou rapidamente seus efeitos. Alex havia modificado intencionalmente alguns monstros normais para baseados em efeitos para adicionar profundidade ao duelo. No entanto, ele manteve os efeitos simples, cada um compreensível em 1 ou 2 frases, para que o público não ficasse sobrecarregado. Roger assentiu, satisfeito com sua mão inicial. Eu invoco Urabi em posição de ataque, disse ele baixando a carta, e então coloco uma carta virada para baixo. Nome, Urabi. Atributo, terra. Tipo, dinossauro. Estrelas, 4. 1500 de ataque, 800 de defesa. Efeito, se esta carta destruir outro monstro em batalha, ela ganha 300 de ataque. Alex olhou para a arte da carta e por algum motivo, sentiu nostalgia. Ele então comprou sua 6ª carta e analisou sua mão. Eu ativo a carta de campo Yami, disse Alex. Então, invoco Feralwin em posição de ataque. Nome, Yami. Carta, magia. Tipo de carta, campo. Efeito, todos os monstros do tipo demônio e mago no campo ganham 500 de ataque e defesa, e todos os monstros do tipo fada no campo perdem 500 de ataque e defesa. Nome, Feralwin. Atributo, trevas. Tipo, demônio. Estrelas, 4. 1300 de ataque, 1400 de defesa. Efeito, se um monstro destruir esta carta em batalha, esse monstro perde 500 de ataque. Alex sorriu levemente. Jogar o Yu-Gi-Oh! Clássico novamente trazia lembranças. Graças à minha carta de campo, explicou ele, Feralwin agora tem 1800 de ataque, mais do que suficiente para destruir seu monstro. Feralwin, ataque Urabi. Roger já sabia que sua carta virada para baixo não poderia impedir o ataque. Ele só pôde observar enquanto Urabi era destruído. Roger, pontos de vida, 7700 cartas na mão, 4. Alex, pontos de vida, 8000 cartas na mão, 4. Alex não havia comprado uma armadilha útil, então encerrou seu turno. Roger comprou para o seu turno, e no momento em que viu a carta, um sorriso espalhou-se por seu rosto. Alex, disse ele com confiança, parece que você está sem sorte hoje. Eu comprei a mão perfeita. Prepare-se para desistir. Eu invoco Lord of the em posição de ataque, continuou Roger, e então ativo a carta mágica flauta para a invocação de dragões. Nome, Lord of the. Atributo, trevas. Tipo, mago. Estrelas, 4. 1200 de ataque, 1100 de defesa. Efeito, nenhum jogador pode escolher monstros do tipo dragão no campo como alvo de efeitos de cartas. Nome, a flauta para invocação de dragões. Carta, magia. Tipo de carta, normal.
Efeito. Invoque por invocação especial até 2 monstros do tipo dragão da sua mão. Lord of D deve estar no campo para ativar e resolver este efeito. Os olhos de Alex se arregalaram. Droga, pensou ele. Como ele comprou as 3 tão cedo? Cada uma dessas cartas existia como uma única cópia no deck inicial, exatamente como no jogo original. A empolgação de Roger era óbvia. Graças a esta carta mágica, disse ele, eu invoco por invocação especial o dragão branco de olhos azuis em posição de ataque. Nome, dragão branco de olhos azuis. Atributo, luz. Tipo, dragão. Estrelas, 8. 3.000 de ataque e 2.500 de defesa. Efeito. Esta carta não pode ser destruída por efeitos de cartas mágicas ou de armadilha. Alex fez uma careta discreta. Ele havia ajustado pessoalmente o efeito do Olhos Azuis para que não fosse completamente ofuscado pelo Rei Caveira neste mundo, mas vê-lo em ação ainda era irritante. Bem, pensou ele, se alguma carta merece ser um pouco apelativa, é esta. Roger Hill. Dragão branco de olhos azuis, ataque feral e destrua-o. Alex pontos de vida, 6.800. Ataque do Olhos Azuis, 3.000 para 2.500, devido ao efeito de feral in. E como sua carta de campo afeta meu monstro, continuou Roger, Lord of D agora tem 1.700 de ataque. Vou atacar você diretamente. Roger pontos de vida, 7.700 cartas na mão, 2. Alex pontos de vida, 5.100 cartas na mão, 4. Roger olhou para o campo claramente satisfeito. Parece que tem um talento real para este jogo, considerando que estou prestes a vencer o desenvolvedor dele. Alex sorriu levemente. Não é um pouco cedo para declarar vitória? Você sabe que esse tipo de conversa atrai má sorte. Roger ergueu uma sobrancelha. Você tem uma maneira de destruir meu olhos azuis? Talvez. Alex comprou uma carta, e sua expressão ficou um pouco mais tensa. Eu coloco o monstro virado para baixo, disse ele, e encerro meu turno. Roger, cartas na mão 2. Alex, cartas na mão 4. Roger comprou novamente. Você realmente não parece estar com sorte hoje. Eu invoco Battle Washes em posição de ataque, disse ele, e seguiu direto para a fase de batalha. Nome, Battle Washes. Atributo, terra. Tipo, besta guerreira. Estrelas, 4. 1.700 de ataque, 1.000 de defesa. Efeito, sem efeito. Battle Washes, ataque o monstro virado para baixo dele. Alex virou a carta com um pequeno sorriso. Nome, Giant Soldier of Stone. Atributo, terra. Tipo, rocha. Estrelas, 4. 1.300 de ataque, 2.000 de defesa. Efeito, sem efeito. Roger pontos de vida, 7.400. Defesa resistente admitiu Roger, mas isso não importará. Dragão branco de olhos azuis, destrua o monstro dele. Lord of D ataque Alex diretamente. Alex pontos de vida, 3.400. Isso encerra meu turno. Roger pontos de vida, 7.400 cartas na mão, 2. Alex pontos de vida, 3.400 cartas na mão, 4. Alex comprou, e desta vez ele sorriu. Parece que minha sorte finalmente mudou. Eu ativo o Pote da Ganância. Nome, Pote da Ganância. Carta, magia. Tipo de carta, normal. Efeito, pague metade dos seus pontos de vida e em seguida compre 2 cartas. Alex pontos de vida, 1.700 cartas na mão, 6. Eu invoco Claw Reacher em posição de ataque. Nome, Claw Reacher. Atributo, trevas. Tipo, demônio. Estrelas, 3. 1.000 de ataque, 800 de defesa. Efeito. Você pode oferecer esta carta como tributo para invocar por invocação especial um monstro do tipo demônio da sua mão. Eu ativo o efeito de Claw Reacher, disse Alex, e invoco por invocação especial o Rei Caveira. Nome, Rei Caveira. Atributo, trevas. Tipo, demônio. Estrelas, 6. 2.500 de ataque, 1.200 de defesa, foi para 3.000 de ataque, 1.700 de defesa. Efeito, sem efeito. E eu ainda não terminei. Eu equipo a Espada da Destruição Sombria. Nome, Espada da Destruição Sombria. Carta, magia. Tipo de carta, equipamento. Efeito, equipe apenas em um monstro de trevas. Ele ganha 400 de ataque e pode atacar uma vez adicional durante a fase de batalha. Rei Caveira. 3.000 de ataque, 1.700 de defesa, vai para 3.400 de ataque, 1.700 de defesa. Alex finalmente se permitiu um sorriso genuíno. Rei Caveira ataque o dragão branco de olhos azuis. Roger pontos de vida, 6.500. E graças à carta mágica de equipamento, continuou Alex, eu posso atacar novamente. Rei Caveira destruiu Lord of D. Roger pontos de vida, 4.800. Encerro minha fase de batalha. Na fase principal 2, coloco uma carta virada para baixo e encerro meu turno. Roger pontos de vida, 4.800 cartas na mão, 2. Alex pontos de vida, 1.700 cartas na mão, 2. Roger encarou o campo, claramente chocado. Uau, Alex. Eu honestamente não achei que você conseguiria derrubar o Olhos Azuis. Com aquela proteção e poder de ataque, achei que fosse quase imbatível. Ele sorriu, mas isso só torna este duelo mais emocionante. Roger comprou uma carta e a ativou imediatamente. Parece que ambos os decks têm esta carta. Eu ativo o Pote da Ganância. Roger pontos de vida, 2.400 cartas na mão, 4. Perfeito. Eu ativo Remover Magia, visando sua carta de campo Yami. Nome, Remover Magia. Carta, magia. Tipo de carta, normal. Efeito, escolha uma magia virada para cima ou magia, armadilha baixada no campo. Destrua-a se for uma magia. Rei Caveira, 3.400 de ataque, 1.700 de defesa, foi para 2.900 de ataque, 1.200 de defesa. Em seguida, ativo o Renascimento do Monstro e revivo o dragão branco de olhos azuis. Nome, Renascimento do Monstro. Carta, magia.
Tipo de carta, normal. Efeito, escolha um monstro em qualquer cemitério, invoque-o por invocação especial. Você não pode invocar outro monstro no turno em que ativar esta carta. Dragão branco de olhos azuis, ataque o Rei Caveira. Alex pontos de vida, 1600. E Battle Washes ataca diretamente. Não tão rápido, disse Alex calmamente. Eu tenho uma carta armadilha que quero ativar depois que você destruir meu monstro. Nome Mishizuri. Carta, armadilha. Tipo de carta, normal. Efeito, quando o monstro é enviado do campo para o seu cemitério, mesmo durante a etapa de dano, escolha um monstro no campo, destrua-o. Roger sorriu com desdém. Meu olhos azuis não pode ser destruído por efeitos de magia ou armadilha. Alex deu de ombros com um sorriso impotente. Mesmo que não possa, eu ainda tenho que destruir o Battle Washes se não quiser perder. Roger enviou o Battle Washes para o cemitério e encerrou seu turno. Roger pontos de vida, 2400 cartas na mão, 2. Alex pontos de vida, 1600 cartas na mão, 2. Alex comprou uma carta e abriu um sorriso largo. Parece que comprei a carta perfeita para demonstrar qual tipo de carta é verdadeiramente o mais forte. Eu descarto uma carta, disse ele, e ativo mudança de opinião. Nome, mudança de opinião. Carta, magia. Tipo de carta, normal. Efeito, descarte uma carta. Escolha um monstro que seu oponente controla. Assuma o controle dele até a fase final. Isso significa que o dragão branco de olhos azuis é meu. Mas apenas por um turno, e eu tenho uma carta virada para baixo, alertou Roger. Alex sorriu. Um turno é o suficiente e eu não acredito que esta carta seja realmente tão forte. Embora ele não soubesse qual carta Roger havia colocado virada para baixo desde o início deste duelo, não tinha outra escolha a não ser arriscar tudo agora e esperar que fosse apenas um blefe. Dragão branco de olhos azuis, ataque Roger diretamente. Relâmpago de destruição. Roger pontos de vida, 0. Roger exibiu uma expressão atonita enquanto dizia: relâmpago de destruição? Fim do vídeo. Nos capítulos atuais. Quanto tem mais? Não sei. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!